Obrigado, professor Zaqueu, pelas palavras. Tá? É muito bom escutar isso de uma pessoa que é tão importante para mim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar da 10ª Escola de Verão de Matemática da UF. Eu já participei de outras escolas fazendo curso de verão. Uma vez eu apresentei um mini curso. E é sempre bom para mim retornar à UF, essa casa onde eu aprendi matemática com ótimos professores aqui. Essa casa onde eu aprendi matemática com ótimos professores, como o professor Zaqueu, e também fiz grandes amigos, né, na graduação, no mestrado, inclusive alguns estão aqui presentes. Agradeço a presença de vocês, assim como o pessoal do IFCE, né, e de mais amigos. Tá? E eu espero que vocês gostem da palestra. O tema é grupo de classes de ideais e a relação entre domínios euclidianos e domínios de ideais principais. Bem, o objetivo da palestra é a gente justificar essa inclusão estrita da classe dos domínios euclidianos na classe dos domínios de ideais principais. Certamente vocês viram, em cursos de estruturas algébricas, álgebra abstrata, que todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. No entanto, não vale a volta. E nesses cursos, né, para que a gente possa justificar de fato por que essa inclusão é estrita, a gente necessita de algumas ferramentas advindas da teoria algébrica dos números. Então, eu vou apresentar esses tópicos e nós vamos justificar apresentando um exemplo concreto de um domínio que não é euclidiano. Perceba que para você mostrar que o domínio não é euclidiano, a priori, não é uma tarefa tão simples. Você tem que mostrar que nenhuma função saindo desse domínio nos inteiros pode fazer o papel de norma euclidiana. E vamos mostrar que esse domínio é um domínio de ideais principais. E nem sempre é tarefa simples você mostrar que um domínio é um DIP. Por exemplo, o Z mais E raiz de 6, o Z mais E raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 9, e esse domínio aqui que eu estou passando o mouse, são exemplos de domínio de ideais principais. Agora, como é que faz para justificar que esses domínios aí, de fato, são DIPs? Bem, a única forma que eu conheço é através de uma noção chamada grupo de classes de um corpo de números algébricos, tá? E esses camaradas aqui, por isso que eu já estou evidenciando essa notação, eles vão ser o anel de inteiros desses corpos de números algébricos, tá? A gente vai falar sobre esses tópicos durante a palestra. Bem, primeiro definindo o que é um domínio euclidiano. É um domínio munido de uma função que sai dele nos inteiros, satisfazendo duas propriedades. Φ de A vezes B é maior ou igual que Φ de A para todos A e B em D, onde o B é não nulo. E dado um elemento qualquer no domínio e um elemento não nulo, você sempre pode dividir o primeiro elemento pelo elemento não nulo, obtendo quocientes e restos, e o resto sujeito a essa restrição. O φ do resto é menor ou igual que o φ do divisor. Exemplos canônicos de domínios euclidianos é os inteiros, munido da função norma, o anel de polinômios em uma variável, onde o anel de coeficientes é um corpo munido da função grau. Tá? Aí aqui a gente convenciona tá, que o grau do polinômio nulo é -1. Ou poderia ser qualquer inteiro negativo. Também é um exemplo de domínio. São exemplos de domínio euclidiano. A primeira observação, que é um fato bem simples, mas é importante, é que a imagem do domínio D pela função φ é limitada inferiormente por φ de zero. Como é que a gente demonstra isso? Né? Então, primeiramente, vamos pegar um elemento não nulo em D. Certo? E aí, eu posso fazer a divisão do zero por esse elemento, obtendo quocientes e restos, e o φ do resto é menor ou igual que o φ do x. Perceba que eu quero limitar, né, o D pelo φ do zero. Então, se eu mostro que o R é igual a zero, acabou, né? E, obviamente, o φ do zero é limitado pelo φ do zero. Então, vamos supor, por absurdo, que esse R não seja zero. Ora, então eu teria R igual a x vezes menos Q, diferente de zero. Em particular, o menos Q é diferente de zero, estamos trabalhando em um domínio. E aí a gente recorre à propriedade 1.
Então, eu vou obter que o φ de R é φ de x vezes Q, ó, pela propriedade 1, isso é maior ou igual que φ de x. Só que isso vai entrar em contradição com a primeira condição aqui. Então, portanto, o R é igual a zero, como a gente queria. Bem, aí eu falei exemplos canônicos, né? Vou falar de exemplos advindos da teoria de números algébricos. Se você considerar M um inteiro livre de quadrados, a gente vai definir essa função aqui saindo do menor corpo que contém Q raiz de M, indo em Q, dado por essa lei. Observe que se esse M for negativo, tá? Essa função φm vai coincidir exatamente com a norma do número complexo R mais S raiz M. Então, existe uma caracterização de quando que domínios desse tipo aqui são ou não euclidianos com respeito a essa função φm. No caso negativo, é até mais fácil de você demonstrar essa equivalência. O caso positivo exigiu muito trabalho e só em 1950 Chatelain e Davenport conseguiu caracterizar. Bem, mas aqui quando M é um inteiro negativo livre de quadrados com M congruente a 1 módulo 4, o Z1 mais raiz de M sobre 2 vai ser um domínio euclidiano com respeito a essa função φm, se somente se o M for menos 3, menos 7 e menos 11. Então aqui a gente tem outros 3 exemplos, né, de domínios euclidianos. Veja, se o M for congruente a 1 módulo 4 e o M for menor ou igual que menos 15, a gente tem que esse domínio, Z1 mais raiz de M sobre 2, não é euclidiano com respeito a essa função φm. Agora, será que não existe uma outra função saindo desses domínios para Z, de tal maneira que o par, esse domínio com essa função, é um domínio euclidiano? Para responder essa pergunta, nós necessitamos de uma noção de divisor lateral universal. Então, vamos considerar D um domínio que não é um corpo. Então, quando unirmos as unidades de D com o elemento nulo, isso não vai dar o D todo, né? Por isso a gente supõe aqui que não é corpo. A esse conjunto, tá, da união das unidades com o zero, a gente vai chamar de denotar ele por D barra. Um divisor lateral universal é um elemento que está em D e não está em D barra, de tal modo que, dado qualquer elemento no domínio, o U vai dividir X ou dividir X menos uma unidade, né? Esse Zzinho aqui está em D barra, um elemento D barra é unidade ou é zero. Então a gente pode ler da seguinte forma: um divisor lateral universal é um elemento que está em D, não está em D barra, de tal modo que qualquer elemento que você tomar em X, esse U vai dividir ou X menos uma unidade. Aí, se você está diante de um domínio que não é corpo e ele não possui divisores laterais universais, então você pode afirmar que esse domínio não é euclidiano, ou seja, ele não é euclidiano com respeito a nenhuma função saindo de D para os inteiros. E não é difícil demonstrar isso, tá? Então vamos supor, por absurdo, para o efeito por absurdo, que ele tenha divisores laterais universais e que seja euclidiano. Se é euclidiano, é com respeito a uma determinada função φ. Então vamos pegar a imagem do conjunto D menos D barra. D não é corpo, então esse conjunto aqui é não vazio. A imagem desse conjunto pela função φ. É um conjunto não vazio de números inteiros e pela primeira observação que eu fiz após definir domínios euclidianos, aqui vai se tratar de um conjunto de números inteiros que é limitado inferiormente por φ de zero. Então esse S tem um menor elemento. Digamos que seja φ de U, pela definição, esse U aqui ó, está em D menos D barra. Então, em particular, esse U é não nulo. Dado um X arbitrário em D, eu posso fazer a divisão do X por U, obtendo quocientes e restos, onde o φ do resto é menor que o φ do U. Ora, o φ do resto é menor que o φ do U, e φ de U é o menor elemento de S. Então, eu tenho que o φ de Z não pertence a S. Para que o φ de Z não pertence a S, o Z obrigatoriamente tem que pertencer a D barra. Então eu tenho aqui o U vai dividir X menos Z, onde esse Z é um elemento de D barra.
o x foi arbitrário, então a gente obtém que esse u é um divisor lateral universal. Ó, um absurdo. A gente supôs inicialmente que o d não tinha divisores laterais universais. Portanto, está demonstrado esse teorema por absurdo. Aí o que acontece é que esses domínios aqui, ó, z mais z, 1 mais raiz de m sobre 2, quando m é menor que menos 11 e congruente a um módulo 4, eles não têm divisores laterais universais. Ou seja, eles não vão ser euclidianos, né, no sentido amplo. Né? Não é euclidiano com respeito a nenhuma função φ que saia de d para z. Para demonstrar isso, é necessário fazer algumas continhas, tá? Não é difícil de demonstrar isso aqui, mas devido ao tempo não vamos fazer. Primeiro passo é mostrar que as unidades desse domínio aqui são as triviais. É mais ou menos 1. O segundo passo é mostrar que 2 e 3 são irredutíveis em D. Ou seja, toda vez que eu escrevo esses elementos como produto de dois outros elementos em D, necessariamente um desses dois elementos tem que ser uma unidade, ou seja, tem que ser mais ou menos 1. Ok. Então a gente supõe, por absurdo, que exista um divisor lateral universal. Então, o U deve dividir, eu aqui tomei aquele x arbitrário como sendo 2, então o U tem que dividir 2 ou 2 menos uma unidade. Só que eu sei que o U, por definição, ele não está em D barra, então não é unidade. Logo, o U não pode dividir 1. Então, o U divide 2 ou 3. Só que o 2 e 3 são irredutíveis. Então, necessariamente, o U é mais ou menos 2 ou mais ou menos 3. No entanto, nenhum desses candidatos aqui, ó, ele vai dividir, agora eu tomei o x arbitrário como sendo 1 mais raiz de m sobre 2. É um elemento de D, então o U teria que dividir ele, ou ele menos 1, ou ele menos 1, que é a outra unidade. Só que quando você pega estes elementos, tá? E divide por mais ou menos 3, as continhas, você vai obter elementos que não estão em D. Logo, o mais ou menos 2 e o mais ou menos 3 não dividem esses elementos de D. Mas isso contraria o fato do U ser um divisor lateral universal. Um absurdo. Portanto, esses domínios, tá, para n menor ou igual que menos 11 e congruente a um módulo 4, eles são exemplos de domínios que não são euclidianos. Então, digamos que aqui está a primeira parte do objetivo da gente. Né? Queria um exemplo, né, de um domínio que não é euclidiano, mas é principal. A gente conseguiu aqui uma infinidade de exemplos que não são euclidianos, tá? Mas, em particular, o exemplo que a gente vai obter é com m igual a menos 19. Tá? Também serviria para m igual a menos 163. Também esse domínio vai ser de ideais principais, mas não é domínio euclidiano. Ok? Então, agora a luta da gente é para justificar por que esse domínio é um domínio de ideais principais. A gente vai fazer um passeio aqui, em nível introdutório, pela teoria dos números algébricos. Talvez a primeira coisa que vocês devam estar se perguntando, né? Mas qual é a origem de domínios desse tipo aqui, né? De onde é que surge, né? E de domínios do tipo Z mais Z raiz M. Bem, vamos responder essa pergunta primeiro. Um corpo de números algébricos é um subcorpo dos complexos que é uma extensão finitamente gerada de Q por elementos algébricos. Usando o teorema do elemento primitivo, né, a gente obtém que podemos escrever um corpo de números algébricos como uma extensão simples da forma K-θ, onde esse θ é um número algébrico. Em particular, se a gente estiver trabalhando, se o θ for um algébrico de grau 2, ou seja, o polinômio irredutível de θ sobre Q tem grau 2, a gente diz que o K é um corpo de números algébricos quadrados. E em tal caso, a gente pode escolher esse θ aqui de uma maneira conveniente. É possível mostrar que existe um único M inteiro, livre de quadrados, tal que o K é igual a Q raiz de M. Esse M pode ser, inclusive, negativo, tá? Uma questão de notação é que, por exemplo, raiz de 19i, né, eu denoto por raiz de menos 19 mesmo. O livro que eu estudava, ele não gostava muito de usar o i, e eu acabei me viciando nessa notação. Tá? Esse M aqui pode ser negativo.
Ok. Uma outra definição importante é inteiro algébrico. Um inteiro algébrico nada mais é um número que é raiz de um polinômio com coeficientes inteiros e mônicos. Tá? Então, todo inteiro algébrico é um número algébrico, mas não vale a volta. Por exemplo, se você pegar um meio, é um número algébrico porque ele é raiz de x menos meio, um polinômio não nulo com coeficientes racionais, mas você não consegue obter um polinômio com coeficientes inteiros e mônico, tá? Que anule o meio. A gente denota por ômega o conjunto dos inteiros algébricos. Alguns fatos sobre o conjunto dos inteiros algébricos. Ele é um domínio que está entre Z e C. Os únicos racionais que são inteiros algébricos são o conjunto dos números inteiros. Aqui, uma observação de nomenclatura. Às vezes a gente chama um inteiro algébrico simplesmente de inteiro. E aí vai causar ambiguidade, né? Porque também tem um conjunto dos números inteiros. Então, quando a gente quiser se referir a um número inteiro, um número que está no conjunto 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, a gente vai falar inteiro racional. Ó, porque os únicos inteiros racionais é exatamente o conjunto dos números inteiros, para evitar ambiguidade. E uma outra coisa é que todo número algébrico, né, ele pode ser escrito como quociente de um inteiro algébrico por um número inteiro não nulo. Dado um corpo de números algébricos K, a gente vai definir o anel de inteiros de K como sendo a interseção dos inteiros algébricos com K. Né? Então, isso aqui é um domínio. Observe que aqui pelo item 2, o anel de inteiros dos racionais é o anel de inteiros. Né? E quando você toma o corpo de frações desse camarada, dá o K. Dá o Q. Pronto. Os anéis de inteiros vão fazer um papel semelhante. Né? Quando você tomar o corpo de frações do anel de inteiros de K, vai ser igual a K. Um fato muito importante, que eu diria assim que é a base para um desenvolvimento da teoria, é que todo o ideal do anel de inteiros de um corpo de números algébricos, ele é um Z módulo livre e o posto dele é exatamente o grau da extensão. Ok? Aí o pontapé de partida para a teoria. Outro fato importante é que o OK é um domínio keteriano. Todo o ideal dele é finitamente gerado. Ele é totalmente fechado. O que é isso? Os frações de OK, que a gente já sabe aqui, de K, que são raízes de polinômios com coeficientes em OK e mônico, os únicos elementos que satisfazem isso é o próprio, são os elementos de OK. Isso quer ser integralmente fechado. E todo ideal primo é maximal, ou tem dimensão de Crow igual a 1. Se P é um ideal primo de OK, então existe o único inteiro racional primo, Pzinho, tá ok, esse Pzinho pertence ao ideal primo P de OK. Tá? Isso aqui é simples de demonstrar, mas eu estou chamando a atenção que vai ser muito importante para a gente for calcular o grupo de classe. Uma noção que a gente também necessita é a de discriminante de um ideal de OK. Então, você pega K igual a Qθ de grau n, e então esse θ aqui é um algébrico de grau n. Aí considera θ1, θn, os n conjugados de θ sobre Q. E aí vão existir n monomorfismos saindo de K para C, e esses n monomorfismos são determinados pelos valores que eles assumem em θ. E um homomorfismo injetor, ele necessariamente leva conjugado e conjugado. Então, os n monomorfismos distintos de K para C são esses monomorfismos sigma i, dados por essa lei aqui. É suficiente você dizer o valor que ele assume em θ. Pois bem, aí dado o ideal não nulo I de OK, vamos considerar uma
base desse ideal, base como Z módulo. A gente vai definir o discriminante deste ideal como sendo esse determinante aqui. O que é feito na prática? Você pega o primeiro elemento da base e aplica o N monomorfismo na primeira coluna. Pega o segundo elemento da base e aplica o N monomorfismo na segunda coluna e assim sucessivamente até a enésima coluna. Vê o determinante e eleva ao quadrado. Então, isso vai ser o discriminante do ideal I. Uma pergunta que poderia surgir, ora, mas esse discriminante não vai depender da base que você escolhe, tá? Aí é um resultado que você demonstra que esse número aqui independe da base que você escolher para o ideal I. Em particular, quando o I for o OK, a gente vai denotar o discriminante de OK, em vez de denotar assim, a gente vai denotar por DK. E vai chamar de discriminante do corpo K. Ok. Então, se K for um corpo de números algébricos quadráticos, né, a gente sabe que ele tem essa forma aqui, K igual a Q raiz M, onde M é um inteiro positivo livre de quadrados. Então, o anel de inteiros de OK, ele é Z mais Z raiz de M, se o M não for congruente a 1 módulo 4, e Z mais Z 1 mais raiz de M sobre 2, se o M for congruente a 1 módulo 4. É aqui a origem daqueles exemplos que a gente tinha trabalhado lá no início da palestra. Eles são anéis de inteiros de corpos quadrados. Okay? Então, aqui, por exemplo, você tem que 1 e raiz de M é uma base de OK como Z módulo. E aqui 1 mais raiz de M sobre 2 é uma base de OK como Z módulo, no caso do M ser congruente a 1 módulo 4. Bem, pegando essas bases e observando que os monomorfismos de K para C, um vai ser a identidade e outro vai levar a raiz de M menos raiz de M, você facilmente calcula quem é o discriminante do corpo K. Que vai ser 4M se o M não for congruente a 1 módulo 4, e vai ser M se o M for congruente a 1 módulo 4. Bem, a norma de um ideal de OK. Então, seja K um corpo de números algébricos de grau N, a norma é definida em função da noção de discriminante. E o ideal não nulo de OK, a gente define a norma de I como sendo a raiz quadrada do discriminante de I sobre o discriminante de K. Alguns fatos sobre a norma de ideais em OK. A norma de I é sempre um número natural. A norma do ideal principal gerado por um inteiro no nulo é o módulo desse inteiro elevado ao grau da extensão. A norma é uma função multiplicativa. Se você fixar um R pertencente aos naturais e for observar a quantidade de ideais de OK cuja sua norma é igual a R, essa quantidade é finita. E, assim, um fato que eu fiquei surpreso quando eu estava estudando, se você pega o OK e quocienta por I, o que eu posso dizer a respeito desse anel? Ele é finito? Ele não é finito? Veja, ele é finito. E quantos elementos ele tem? A quantidade é exatamente a norma de I. Veja que coisa interessante, né? Uma última noção que necessitamos para chegarmos no grupo de classes ideais é a noção de ideal fracionário. Vou tomar só um golinho d'água. Bem, a noção de ideal fracionário ela vem generalizar a noção de ideal integral. Ideal integral é ideal no sentido usual. Tá? Aqui para diferenciar, a gente vai chamar de ideal integral, porque tem duas noções de ideais. Então, você pega D um domínio e o seu corpo de frações K. Um subconjunto A contido em K é dito um ideal fracionário se ele for fechado para a soma, se toda vez que você pegar um elemento em A e multiplicar por um elemento em D, o resultado desse produto também vai estar em A, e existe um gama pertencente
AD e não sendo zero, tá ok, gama vezes A está contido em D. Essa terceira condição aqui é facilmente satisfeita quando você está trabalhando com o ideal no sentido usual, o ideal integral. E essas duas condições aqui é exatamente as condições que definem ideal integral, né? Então, todo ideal integral é fracionário, mas não vale a volta. Então, um exemplo bem simples, se você pega o conjunto constituído de elementos da forma 1/3 vezes elementos que estão no ideal principal gerado por 2. Lá em Z mesmo, os inteiros. Tá? Aí esse camarada vai dar um ideal fracionário, mas ele não vai ser um ideal integral, porque, por exemplo, 2/3 está nesse conjunto e 2/3 não está nem em Z, né? Então não faz nem sentido você questionar se esse camarada é um ideal integral. Ok. Mais ainda, se você olhar com um pouco mais de cuidado, tá, você vai ver que isso aqui é uma notação, tá, gente? É uma notação, isso aqui é o conjunto dos elementos que é constituído, os elementos da forma, que é gama vezes um elementozinho que está em A. Se você olhar um pouco mais de cuidado, você vai observar que esse camarada aqui é um ideal integral. Então, moral da história. Um ideal fracionário, você pode escrever ele na seguinte forma. Ele é 1 sobre um elemento do domínio não nulo vezes um ideal integral. Isso aqui eu já tinha observado. E devido a essa primeira observação, ó, se o D for um domínio neteriano, esse I ele vai ser um D-módulo finitamente gerado. E, consequentemente, o A também vai ser um D-módulo finitamente gerado. Então, se você está com domínio neteriano, todo ideal fracionário você pode enxergar como um D-módulo finitamente gerado. Um exemplo de ideal fracionário, se você está com domínio D e K o seu corpo de frações, e P o ideal primo. Aí você vai denotar por P menos 1 o conjunto dos alfa pertencente a K, só que quando você fizer o produto de alfa por P, isso aqui cai dentro de D. Esse camarada aí é um ideal fracionário de D. E essa notação P a menos 1 não é à toa, tá? Se você tiver com o domínio de Dedekind, né, neteriano, integralmente fechado e todo o ideal primo é maximal, se você estiver diante do domínio como esse, quando você for calcular quem é o ideal produto, P vezes P a menos 1, isso aqui vai dar o domínio D. Então é como se fosse o inverso, né? Pegando P, P menos 1 e está dando igual em D. Mas esse D precisaria então ser uma espécie de identidade. E né, com respeito à multiplicação. Se você pega qualquer ideal fracionário ou integral e multiplicar por D, você vai obter como resultado o ideal. Na verdade, quando você está em um domínio de Dedekind, todo ideal integral não nulo, ele pode ser escrito e de maneira única, a menos de ordem, como produto de ideais primos. Né? É como se fosse o teorema fundamental da aritmética aqui. Né? No caso, para o seu conjunto, você troca o Z pelo conjunto de ideais não nulos e o domínio de Dedekind. A gente pode estender essa propriedade aos ideais fracionários. Aí, nesse caso, nessa fatoração, vai poder aparecer expoentes negativos, zero. E como é que a gente dá significado a P elevado a menos N, né, onde esse N é positivo, ou seja, aqui o expoente é negativo. Isso aqui vai ser igual a P menos 1 elevado a N. Como a gente faz lá nos racionais, por exemplo. Bem, então agora vamos definir a fatoração de um ideal fracionário. Então, dado um ideal fracionário A, de o domínio de Dedekind, a gente sabe que pode representar A nessa forma aqui, né? 1 sobre alfa, onde esse alfa é um elemento que está em D não nulo, e I é um ideal integral de D. E aí vamos considerar, então, P1 e Pn, porque esse ideal aqui, gerado por alfa, e o ideal I são ideais de D. Então, eles são produtos de ideais primos. Então, a gente vai considerar o conjunto de ideais primos que aparece nas fatorações do ideal principal gerado por alfa e do ideal I. Aí a gente define a fatoração do A a partir dessas fatorações. Abre aspas.
é como se a gente estivesse dividindo, tá? Aspas, tá? Então, a fatoração de A, ó, vai virar a fatoração dele vai ser P1 elevado a B1 menos A1 até Pn elevado a Bn menos An. Novamente aqui tem que surgir aquela pergunta de boa definição. Ora, mas essa definição está dependendo dessa representação do A em função de alfa e I. Né? Por exemplo, se você pega um lambda não nulo aqui, ó, fica 1 sobre lambda alfa vezes lambda I. Elemento não nulo, lambda alfa, e lambda vezes I é um ideal integral. Então você tem outras representações para o ideal fracionário nesse formato. E essa definição de fatoração aqui, será que ela não depende dessa representação que a gente escolhe? Porque se depender, você não pode fazer essa definição, né? Aí, facilmente, a partir da propriedade de unicidade de fatoração especiais integrais, com a estrutura de produto. Tá? Então, vamos definir uma noção de divisão de ideais. A gente diz que o ideal fracionário A divide um ideal fracionário B. Se existe um ideal integral, tá? Ideal integral C, tal que o B é igual a A vezes C. Bem, e quando você está em um domínio de Dedekind, o A vai dividir o B se somente se o A contém B. Então, no jargão aqui, a gente costuma dizer que conter é dividir. Se contém, então divide. Bem, por fim, vamos definir. Então, você pega K igual a Qθ, um corpo de números algébricos, de grau N, onde o θ tem R conjugados reais e S pares de conjugados complexos não reais. Se C é um ideal integral ou fracionário não nulo de OK, a gente pode representar a classe de C como sendo a classe de um B, onde esse B é um ideal integral. Então, isso aqui já é uma boa informação, né? Porque, a priori, esse C aqui pode ser fracionário. Tá vendo? Qualquer classe, você pode representar como sendo a classe de um ideal integral. E mais ainda, a norma desse ideal integral, ele é limitado por essa constante aqui. Só que, vê, a quantidade de ideais integrais que tem a norma igual a um dado R natural é finito. Então, o conjunto de ideais que vai satisfazer essa condição aqui, ideais integrais, é finito. Ou seja, eu estou dizendo que todos os representantes do grupo de classes estão em um conjunto finito. Então, o grupo de classes é finito. Esse resultado é muito forte. Esse número aqui, tá? Como eu falei, isso aqui é consequência de alguns teoremas de Minkowski, tá? A gente chama esta cota superior aqui de cota de Minkowski do corpo K. Bem, então, como é que a gente procede para calcular o grupo de classes de um corpo de números algébricos? Primeiramente, basta você determinar os ideais integrais de OK com norma menor ou igual que a cota de Minkowski, que é exatamente a proposição anterior. Dado um ideal satisfazendo essa limitação na norma, como a norma é multiplicativa, eu vou ter que a norma de qualquer fator primo do A também vai ser menor ou igual que MK. Agora, dado um tal fator primo, eu sei que existe um Pzinho inteiro racional primo, tal que esse Pzinho está em P. Ou seja, tal que o ideal gerado por Pzinho está contido no ideal P. Conter é dividir, né? Então, eu tenho que o P, na verdade, ele vai ser um fator primo desse Pzinho. A norma desse Pzinho aqui é P elevado a N. Então, a norma de P tem que ser da forma P elevado a F, onde o F está entre U e N. Em particular, né, a norma de P é menor ou igual que MK, então P elevado a F é menor ou igual que MK. Então, veja, todo fator primo, certo, de um ideal que satisfaz essa condição aqui, na verdade, ele é fator primo de um Pzinho, do ideal principal gerado por Pzinho inteiro racional primo, onde esse Pzinho é menor ou igual que MK. Então, se eu quiser obter todos os fatores primos dos ideais de OK com norma menor ou igual que MK, é de certo que esses fatores aqui também vão ser fatores dos ideais primos
da forma gerada por um Pzinho, onde o Pzinho é menor ou igual que MK. Exatamente isso que a gente discutiu aqui em cima. Ora, mas parece que aqui você está aumentando o seu trabalho, né? Mas essa passagem aqui a gente faz por quê? Porque existem técnicas que fornecem para a gente a fatoração de ideais desse tipo, com pezinho primo, tá? A fatoração dele em ideais primos em OK. Existem boas técnicas para você obter essas fatorações. Então, por isso que a gente faz isso. Então, se você pega o produto dos elementos aqui em D, né, que vai conter todos os fatores primos de ideais de OK com norma menor ou igual que MK. Aí eu pego o conjunto de todos os produtos desse elemento de D cuja norma é menor ou igual que MK. Então, é certeza que esse conjunto F aqui vai conter pelo menos um representante de cada classe de HK. Em particular, se os elementos aqui de D, tá? Os fatores primos dos ideais Pzinho, ideais gerados por Pzinho, com Pzinho menor ou igual que MK, se esses fatores primos forem todos ideais principais, então os elementos de F vão ser todos ideais principais e a gente vai obter que o grupo HK é trivial, né? E a única classe do grupo HK seria a classe dos ideais principais. Mas em particular ainda, se por acaso esses ideais aqui, ó, já forem primos, então a fatoração dele é ele mesmo. Então vai cair no caso em que todos os elementos de D também são ideais principais e o grupo já forem primos, então a fatoração dele é ele mesmo. Então vai cair no caso do algoritmo mesmo. Veja, né, eu comentei que é de fundamental importância, né, a gente ter boas técnicas, e de fato existem, para fatorar ideais desse tipo aqui. Para o caso da gente, tá, é um corpo quadrático, tá? E no caso da gente, só vai precisar da fatoração do 2. Então, na verdade, eu deveria chamar isso aqui de uma subproposição. Aqui tem um critério bem estabelecido envolvendo o símbolo de Legendre, de quando o ideal gerado por um Pzinho primo, ele permanece primo em OK, ou ele é produto de dois primos, ou ele é a potência de um primo. Mas aqui eu só preciso para o caso 2. Tá? Então, seja K um corpo quadrático, de modo que existe um único inteiro M livre de quadrados, tal que K igual a Q raiz de M. Se o M for congruente assim com o módulo 8, então o ideal gerado por 2 em OK é um ideal primo de OK. Pronto. Então, aí, com esse resultado, a gente pode concluir que o anel de inteiros do Z mais E raiz de o anel de inteiros do Q raiz de menos 19 é um domínio de ideais principais. Vamos lá. É usar os resultados que a gente viu aqui. Como menos 19 é congruente a 1 módulo 4, o anel de inteiros do K vai ser Z mais E, 1 mais raiz de menos 19 sobre 2. E também o discriminante dele é menos 19. Bem, o K aqui, ele tem um par de corpos conjugados complexos, o Q raiz de menos 19 e o menos K menos raiz de menos 19. Logo, quando você vai para a cota de Minkowski, fica 2 sobre π vezes raiz de 19, fazendo as continhas, você obtém que é menor que 3. Ou seja, o único primo menor ou igual que MK é 2. Só que como o menos 19 é congruente a 5 módulo 8, pela proposição anterior, esse ideal gerado por 2 é um ideal primo em OK. Então, toda a classe de ideal pode ser representada pela classe do ideal principal 2. Ou seja, o HK é trivial. O HK trivial, isso quer dizer que todo ideal fracionário é principal, em particular, todo ideal integral é principal, ou seja, o OK ele é um domínio de ideais principais. É um domínio de ideais principais e a gente já viu que ele não é um domínio euclidiano. Então, aqui chegamos no problema inicial proposto. Né? Está justificado porque que a gente tem a inclusão estrita da classe dos domínios euclidianos na classe dos domínios ideais principais. As referências que eu utilizei foram essas, principalmente esse livro do Alato aqui. E muito obrigado pela atenção de todos.
Ok, Diego, obrigado. Então vamos, né, passar. Vocês estão me vendo e ouvindo? Eu, Vocês estão me ouvindo? sim,